mulheres, não desça do salto. De maneira muito mais inteligente, Sim, que vocês conseguem impor o respeito que você tem, né, Lu? Sim. De uma maneira muito educada, que a Sim. pessoa que praticou Ela vai aquilo ficar ali chateada Sim. pelo que ela Então, porque- comentário que ela fez. Pude pensar isso. mundo aqui. Não é fácil, mas é super possível e você é prova viva. Meu vizinho, o seu Osvaldo, meu vizinho de porta, ele é um senhorzinho, ele falou assim pra mim: filha, deixa eu te dar um conselho. Faça a sua faculdade. Se você fazer a faculdade, o tempo vai passar. Se você não fazer, vai passar do Vai mesmo passar jeito. Olha só. É verdade. Então faça. Olha só. As escolas vão Verdade. passar. E o Vai tempo tá passando cada vez Mas mais rápido. É isso aí. E no nosso mercado passa mais rápido. Sim. E aí, no final, é isso, assim, é a escolha que você vai fazer, como você vai lidar. A gente não toma um monte de decisão todos os dias nos nossos negócios? Você Todo sabe, dia? E a Kaizen que não para, meu jovem. A galera sempre inovando, meu gato. é louco, hein? Agora a gente, com o maior prazer, vai mostrar pra vocês, ó, o novo vídeo institucional lá do pessoal. E aí, Lucão? Cara, Kaizen, eu acho uma palavra linda, mas você que veio de lá de origem japonesa, tal, você que desenrola dos Paranauê, o que é Kaizen, meu jovem? Kaizen, pessoal, vem de um conceito japonês que significa mudança para melhor. E vai em linha com o que o pessoal da Kaizen faz lá, um aprimoramento contínuo, já há 10 anos no mercado, trazendo novidades, se aprimorando, trazendo novas tecnologias, novos maquinários para atender você, nossos clientes. Não é não, Lucão? Você é louco? E a galera que os caras atendem, quem que é? Fala um pouquinho pra cê galera. é louco, mano. O pessoal atende de Santini, Boticário, Torra, Hyundai. BV Cê Financeira. é louco, é só a nata. E a gente fala isso pra você que é nosso cliente entender o nível de exigência que essa galera pede. Ou seja, nossos clientes não vão ficar na mão também, né, meu jovem? Galera, você que tiver um projeto que não conseguir clarificar muito, fica tranquilo, o pessoal lá tem todo o time que cuida de tudo pra você. Então, entre em contato com eles, é a Nádia que vai estar atendendo vocês. Fala lá que veio do podcast Correndo pra Não Morrer Devendo, porque vai rolar o quê, Lucão? Descontando, né, meu cê é jovem? louco, hein? E se não tiver, manda falar com nós que a gente arruma pra vocês. Cobra a gente. Ah, Lucão, e o que o pessoal faz? Uma das coisas que tá muito em alta, que a galera vem nos pedindo, e lá eles fazem, é o quê? O banner em tecido. Banner em tecido. A galera desenrola o projeto desde o início, galera. Entre em contato que eu tenho certeza que não será perdido. Kaizen Comunicação Visual. Fala, galera, beleza? Bora lá, vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Hoje promete, hein, galera? Então já se inscreva, compartilha, curta, manda pra galera que vocês gostam e que não gosta também, né, Lucão? Ah, meu jovem, como é que você tá, meu querido? Tô ótimo, e você? 12/8, graças a Deus. Sossegado? Acima do extraordinário hoje, meu jovem. Tranquilinho? Ave Maria. Tô tremendo hoje. Sério, meu jovem? É, Papel e caneta na mão. que hoje vai ter Hoje aula, vai galera. ter aula. Vamos falar junto, meu jovem? Assim, E ó. são 3 professoras. 3. Não, hoje promete demais, hein, meu E jovem? uma delas fez eu chorar, lembra? É verdade. A gente pode até comentar sobre isso no decorrer, né? Vamos falar junto assim, ó. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Ave Maria, hein, meu jovem? Vamos começar assim já. Da melhor maneira da melhor possível. maneira. E Vamos falar de quem, gato? Net Varejo, né, meu jovem? Que proporciona a melhor solução sistêmica para você, lojista. E sabe por quê? Eu sei, mas tem gente que não sabe ainda. Então, eu vou falar para quem não sabe. Galera, a Net Varejo foi criada especialmente para atender as demandas exclusivas do nosso segmento. Foi criado dentro de uma rede de loja de calçados, pensando em todos os problemas que todas as lojas de confecções e calçados passam. Então, todas as demandas, problemas, foi pensada a Net Varejo para estar solucionando aí o dia a dia da gente, né, galera? Ele facilita a sua vida, né, meu jovem? Então a gente sempre fala também, você que teve aquele probleminha de internet na sua loja. Internet dá uma rateada, você pensa, putz, vou parar de faturar, vou ter que usar papelzinho. Com a Net Varejo o que acontece, meu querido? Não passa por isso, né? Não para, o faturamento sempre continua. Ou seja, a Net Varejo tá aí para sempre te ajudar. E a super novidade de hoje é falar de DRE, meu jovem. Isso daí é muito importante, É né, super Lucão? válido. Demonstrativo de resultado do exercício.
Então, galera, você que quer um relatório mais completo, quer saber todos os seus recebíveis, tudo que você tem a pagar, a receber, num simples clique você consegue solucionar e ter a visibilidade de tudo de forma fácil e prática, como é na Net Varejo. E é legal lembrar que você pode ter 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 lojas que a Net Varejo te dá apenas nesse clique, meu jovenzinho. Ou seja, Net Varejo facilitando a sua vida. Bora lá. Agora vamos apresentar as nossas professoras da noite. Teremos 3 hoje, meu jovem. Bora lá, vamos que vamos. Vou apresentar a primeira então, hein, Lucão? Bora. Vivendo o auge dos seus 41 anos, ela é casada com Alexandre, muito tia e mãe de 4 pets. É gerente de produto da C&A, rede que conta com 335 lojas. Ama calçados e varejo de moda. Além de acreditar muito no poder das mulheres na sociedade atual e na liderança dos negócios. Ju, seja muito bem-vinda. A segunda. Vamos lá. Neta de Catarina, filha de Juvino e Dinda, casada com Edivan, mãe de 3 joias, o Jonathan, o Pedro e a Catarine. Formada em administração, master coaching, dona da LS Ribeiro Representações e diretora da ONG Alianças do Bem. É apaixonada pela vida. Seja muito bem-vinda, Lu Ribeiro. Que delícia! E vamos lá. A nossa última professora da noite, ela está vivendo o auge dos seus 43 anos, sendo 14 em compras. Atua na parte comercial de uma das principais distribuidoras de calçados do país, a Avassi Calçados. Uma super mãe e esposa. Mostra o quanto faz a diferença por onde passa. Um prazer recebê-la, Luz. Obrigado. Que honra da nossa parte estar sentada em frente a 3 professoras assim, né, meu jovem? Eu tô nervoso e é real, vocês perceberam, né? Não, o sarrafo tá alto aqui, né? Exatamente. Sarrafo tá alto. Vai dar tudo certo. Não, e assim, ó, a ideia pra galera entender, qual que é a ideia desse episódio? Pra quem está nos acompanhando. A Ju, tem que dar esse mérito, acompanhou um episódio que nós gravamos com os 3 meninos, então Ticão, Thiago e Leandro, achou sensacional a ideia de trazermos também 3 mulheres, para falar sobre alguns tópicos, alguns temas, falar sobre o poder feminino, falar das dificuldades, de perrengue, falar um pouco de tudo aqui. Então, pra galera entender um pouquinho, acho legal a gente começar, e aí vocês vão organizando conforme as respostas aí, fiquem sempre à vontade, vocês estão em casa. Falar um pouquinho da dificuldade no nosso setor, que é tão masculino. Então, nós temos a representante e compradoras. Um pouco das dificuldades que vocês sentiram e sentem hoje em dia. Nosso setor tão masculino para alcançarem os cargos estratégicos que vocês ocupam hoje. Olha só, pode ver. Fica à vontade. Uma hora pra cada uma. Aí vai dar tempo, acredito. Eu achei muito legal a gente se... Assim, eu particularmente vi o podcast, né, da Lúcia e da Lu, e me sensibilizei muito com as histórias, né, da Lúcia contando a história da filha, contando do processo dela de carreira. Para mim foi um aprendizado também, ela foi muito corajosa. E da Lu contando a história, né, da sua família. E então, assim, me sensibilizou. E aí, depois de outras mulheres, passaram mulheres incríveis por aqui. E aí eu, né, falei com o Lucas, poxa, a gente podia juntar, né, agora que juntou 3 homens, juntar 3 mulheres e falar sobre esses desafios, né, assim, o desafio da maternidade, o desafio de equilibrar várias coisas. A gente corre pra não morrer devendo mesmo. Literalmente, né? São vários pratinhos, né? Pratinho de Exato. representante, mãe, esposa. Então, é verdade. E a gente sabe que isso existe e no nosso ramo, predominantemente, é um ramo que tem mais homens, né? Então seria muito bacana, a gente super topou. Quando o Lucas falou, meu, a Ju deu uma ideia aqui super legal, vê o que você acha. Eu falei, nossa, vamos pra ontem. Vamos marcar pra ontem. E a galera que tá vindo nesse episódio, né, talvez não assistiram alguns outros, as 3 já vieram aqui individualmente, já contaram suas histórias, né, o que fazem, onde estão. Então acompanhem, tanto que a Ju assistiu da Lúcia, teve uma ideia, trouxe pra gente, a gente vai aqui falar sobre vários assuntos. Então assim, também foi muito legal vocês acompanhar. E olha só, nesse universo masculino, eu fui a primeira mulher a ser entrevistada aqui. E foi um prazer. E aí eu vi que abrimos as portas para muitas mulheres Foi incríveis, mesmo. né? Que eu tenho acompanhado
todos os que vocês estão colocando no ar, e é uma história mais engrandecedora que outra, então é muito bacana essa troca, muito bacana. Gratidão por ouvir Parabéns. isso. Tá arrepiando, né, já? Então, eu sou suspeito, ali na apresentação, eu falei um pouco antes de falar delas, que uma delas me fizeram chorar, né? E foi a Lu. A Lu, depois que terminou a gravação Qual do... Lu? A Lúcia... A Lu Ribeiro. Mó barato que depois que terminou a gravação do episódio dela, ela falou, gostaria de orar aqui com vocês, rezar, vamos dar as mãos. E ela começou a falar tantas coisas bacanas pra gente, né? Que eu me vi legal, assim, né? numa gratidão tão grande. Eu falei, Senhor, obrigado por proporcionar momentos tão lindos pra gente, né? E a Lu, que a gente tinha conhecido naquele dia, Foi, verdade. né? Então foi verdade. muito bacana. Naquele dia foi sensacional. Muito bom, uma conexão incrível, muito boa mesmo. Foi Eu acho que mesmo. quando a gente tá fazendo coisas que a gente faz com a alma, com vontade, com dedicação, tudo, né, tudo conspira Foi. para acontecer dessa forma, né, muito gostosa. Boa. E hoje, com certeza, nós vamos empoderar muitas mulheres aí, ó, Sim, Eu pra- também acho. Primeiro eu e quero conquistar. agradecer a Ju pelo convite, por ter tido a ideia, né? E obrigada por ter convidado a gente. Eu tô aqui maravilhoso. novamente, né? E isso é muito legal, porque como a gente está falando, hoje tem muita profissional que está iniciando a carreira e às vezes fica com muita dúvida. E não é fácil, né? Hoje eu vim de carona, a Lu me deu uma carona pra mim. A gente trabalha próximo. E a gente veio conversando no carro, fala que a nossa vida é feita de escolhas. Então, às vezes, você faz uma escolha, você pensa que é errado, mas assim, tudo tem seu peso. Que nem a gente tá falando, vamos bater um papo, como vamos conciliar a carreira com família. Não é fácil. Isso não é fácil para ninguém. Até vou dar um exemplo do meu profissional, da minha vida pessoal. Quando eu tive o meu primeiro filho, nasce aquele bebezinho, você é mãe de primeira viagem, você fala, meu Deus, eu não vou voltar a trabalhar. Como que eu vou abandonar esse serzinho que precisa de mim? Só que aí vem a outra parte, né? O marido, meu esposo Rodrigo, falou, olha, você pode não voltar a trabalhar, só que nós vamos viver do básico. Talvez um dia você vai pedir dinheiro para comprar alguma coisa, eu falar, eu não tenho. Então, aí você tem que escolher. E agora, o que que eu faço? Eu fico em casa, né? E hoje, no mundo que a gente vive, não só no mundo, mas o que a gente quer, talvez, para a nossa vida, se o casal não trabalhar unido, não lutar pelo mesmo objetivo, você não consegue conquistar as coisas que você sonha. Então, eu acho que o casal, a partir do momento que casa, tá debaixo do teto, o que é de um é de outro, não tem esse negócio de divisão, que nem lá na minha casa não tem nada de divisão, é nosso, não importa quanto um ganha e o outro ganha, não tem nada, nosso relacionamento vai muito bem, porque a gente não divide conta, ele paga essa conta, ele paga isso, então, nossa, o dinheiro Caixa é um só, É. é um só. Tanto os ganhos quanto os custos, né? Isso. Aham. Então, assim, quando você tem sua vida profissional e você vai começar sua vida familiar, pensa em ter filho, realmente você tem que pensar muito no que você vai fazer. É isso que eu falei. Não julgo quem escolhe trabalhar, né? Tá no mercado de trabalho. E também não julgo quem escolhe ficar em casa. A vida é feita de escolhas. Então, a gente tem que ver o que é melhor para nós. Tem que E estar daí... feliz naquela escolha, Isso, né? e De aquela- tá fazendo bem aquela escolha. Isso, e aquela frase que meu marido me falou, se você não voltar a trabalhar, nós vamos viver do básico. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero conquistar, eu quero lutar, eu quero ter algo a mais. Sim. E eu voltei a trabalhar. Só que assim, hoje eu falo, eu quase não tenho tempo, quase não tive tempo dos meus filhos. Passou assim, o meu mais velho já tá com 15 anos, a Gabi agora vai fazer 12 anos. Aí você fala, quem faz a maioria das coisas para os meus filhos decorrer do dia é meu esposo. Ele é marceneiro, então o horário dele é mais livre, então ele acaba participando até mais do que eu, por causa da minha carreira. E tem até uma questão, pegando esse gancho aí, um tabu que é muito grande hoje no nosso mercado, que acontece, então o feminino, então a mulher, quando ela tá grávida, eu já ouvi de muita gente, assim, às vezes os empresários, dono de loja, sempre falam assim, poxa, eu tenho 3 grávidas, e agora, o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Então ele vai... Problemático. Olha tem- como um problema, como um baita problema, exato. né? Verdade. E aí sempre assim, pô, aí a outra teve filho agora, e aí vai ter que ficar saindo porque o filho tá doente, porque o filho tá não sei o quê. Sim. E aí eu escutei de várias mulheres, então, do outro lado, que sempre falaram assim, poxa, eu privei a minha vida de ter filhos e agora passou o tempo, eu me arrependi. Então tem também esse lado, esse ângulo que é muito complicado, né? Pra vocês, então, pelo amor de Deus. E é não tem- uma realidade que a gente não vive e a gente
por momentos, pode até pensar que não existe, mas conversando, não sei se aconteceu com vocês, mas conversando com algumas mulheres quando a gente falou que ia tratar do tema, né? Eu fui conversar com algumas mulheres. Tipo assim, uma pergunta que é muito feita para mulheres em entrevistas. Você tem filho? Ou você pensa em ficar isso. grávida? Exato. Isso. Né? É. E tipo assim, pra gente nem chega essa pergunta. Não. Por quê? Porque isso está É relacionado cobrado, à né, mulher. da mulher, a imagem da mulher. Então, ela a tem- sociedade, ela né? tem, né? Exato. Tem várias coisas, E eu é acho que verdade. tem um ponto que, por exemplo, eu não tenho filhos e trabalho com muitas mulheres que têm filhos. Eu acho que a gente tem que praticar também muito a empatia, né? Sim. Então acontece muito, eu vejo, às vezes no dia, acordou de manhã, não tem controle, né? É. Nada, não controla nada. Então, marcou uma reunião. Muitas vezes eu vejo nas falas delas, na fala do áudio, né, a culpa. Já vem assim, porque eu vou me atrasar? Porque ficou doente? Isso, E não sei o quê. é. E aí eu sempre, né, do meu olhar aqui, Uhum. tento tratar com uma empatia assim de calma, vai ficar tudo bem, Tá é só tudo uma certo, reunião. tá tudo certo. Né? Então, assim, é como a gente também lida, quem tá no suporte, Sim. né? No suporte, seja os nossos companheiros, seja a sociedade, os nossos diretores, gerentes, empresários, quem tá direcionando isso, também trabalhar com essa empatia de dizer que tá tudo bem. Porque eu vejo muito a fala da culpa. E já vi, assim, já ouvi muitos choros, muita sobrecarga. É. Então, para mim é uma pauta que para mim é importante, porque eu vejo que quando a gente tá bem, a gente tá muito bem, tranquilo, né? Os filhos Sim. seguros, né? A família segura, os boletos pagos, com saúde. Tá tudo certo. Tá tudo bem? tá A tudo gente bem. é muito forte. A gente É. consegue fazer coisas incríveis. Só que eu penso o quanto, fazendo reflexões da minha, sei lá, da minha ancestralidade, por exemplo, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, quanto elas não puderam abrir essa pauta. Não era nenhuma Sim, conversa. não é. A minha Exato. mãe, por exemplo, optou por não trabalhar fora, trabalhar com o meu pai por causa dos filhos. A minha mãe optou, por exemplo, por ter uma briga conjugal e não separar do meu pai por causa dos filhos. Eu acho que a mulher vem Não muito é? com esse rótulo, né? Que assim, a prioridade da mulher é o quê? É gerar, né, os filhos, cuidar, ser a dona de casa. Tem esse papel para a mulher. E quando ela resolveu ir para o mercado de trabalho, ela não deixou de ter esse papel. Não deixa. Ela Exato. tem que ter esse papel, ela tem que manter esse papel. Somou. E, somou. Que é o que você falou, né, Ju? Hoje a gente ainda conversa sobre o assunto, por mais que não tá das melhores maneiras do que poderia estar, a gente ainda conversa, tem uma certa consciência. Antigamente nem esse papo existia. Imagina! E eu não sei assim de vocês, mas e olha que na minha geração, a minha mãe falar coisas comigo, coisas assim íntimas, Não existia, não né? existia isso. Hoje eu Nunca. vejo o meu irmão com os meus sobrinhos, eu com as minhas sobrinhas, falo coisas, olha, isso é assim, isso é assado, tá começando a namorar, olha, é assim, você já foi no médico, você já usou preservativo, você já sabe o que é isso, você... Antigamente Imagina! não tinha isso, né? Minha mãe Nada. nunca falou comigo sobre isso, e aí eu fui aprendendo sozinha, e até isso também é uma diferença, porque com os homens é diferente. Eu via com meu irmão, e aí comigo era... Não, mas ela não Até fala essa nada. questão mesmo, né? Quando o homem tá numa certa fase, é aquela coisa, e aí, já conseguiu Já uma foi, namorada, já tava Não, alguém, só as isso, meninas, né? não, isso não pode acontecer. É que nem assim, isso é quando o menino vai proibido, fazer né? 18 anos. Eu tenho um sobrinho que acabou de fazer 18 anos, né? Agora em abril. Aí meu marido na brincadeira com os meus irmãos e tal. Aí, Bruno, nós vamos levar você pra comemorar seus 18 anos, né? Vamos lá, Sim. maior de idade, né? Já entenderam, Sim, né? Não, já sim. tá Aí eu podendo. falei, não esqueça que a Gabi vai fazer 18 também um dia, tá? Então, Só pra lembrar. Se o homem pode e a Exato. mulher também pode. Exatamente. Não, mas eu vejo isso, até eu tenho 2 filhas. E é engraçado isso, porque na nossa mentalidade, tipo assim, a minha princesinha. Aham. Ninguém vai encostar. Eu não sou quase ciumento, não, já passaram. Esse dia bateram palma lá, chamaram a minha filha mais velha. Eu falei, o que tá querendo aí? Falei, minha esposa, o que é isso? É Só- difícil passar de consumidor a fornecedor. É muito difícil, você não tem noção. Imagina eu! Ah, Vou ter 3 genros. É 3 meninas. três Eita, não vai meninas. faltar cerveja na geladeira, hein? Nossa! Não, mas já é me engraçado. Isso é engraçado, essa visão que a Lúcia trouxe é real. Porque assim, ó, e aí eu já vejo que nem o meu sobrinho,
ou do meu irmão, é mó barato, porque a gente fala, né? E aí, meu, você vai comprar seu carro, vai fazer não sei o quê, vai começar, tem que começar a trabalhar com 14, 15 anos, tem que estar trabalhando e tal. E a menina, eu falo, filha, não, calma, não precisa de tudo isso, papai tá aqui. Que coisa, né? Mas porque nós foi viemos enraizado. dessa cultura, né? E Exato. antigamente, até falando um pouco de antigamente, eu lembro por vivências mesmo. Por exemplo, essa atitude que você teve, antigamente, as próprias mulheres não corrigiam Não, quando, tipo, não. via algum homem fazendo é um isso. comportamento Tipo, natural, né? Exato. É isso mesmo, é assim que tem que Tá ser. correto, Ô, né? Ju, uma dúvida que me surgiu Vamos rapidinho mudar. na hora que você começou a falar. Você não teve filhos por opção ou por conta que você estava no mercado de trabalho e você achou que isso daí poderia, tipo, te impedir de alguma coisa? Não foi por isso. Assim, eu Ah, tinha tá. um crédulo, assim, eu fui tia muito cedo, né? Eu falei no episódio, minha primeira sobrinha, que fez 30 agora semana passada, eu tinha 12 anos quando ela nasceu, eu era uma criança. Meu irmão, com 17 anos, namorava e aí teve uma gravidez meio Precoce. precoce. Aham. Então eu me assustei um pouco com aquilo. Uma criança em casa e eles ainda muito jovens e tal. Me assustou um pouco, mas eu não tinha consciência. Sim. Foi passando um tempo e eu tinha uma noção assim, eu acho que eu queria ter jovem, eu pensava. E aí veio os estudos, veio o trabalho, Foi passando. foi passando. Então hoje pra mim é uma coisa assim, eu até brinco, eu não estou resolvida se eu quero ou não e consigo falar abertamente sobre isso. Até, sei lá, 5 anos atrás eu ficava, não sei, eu quero acho nem que eu falar ainda sobre eu não quero isso. falar, tô com É. medo. E aí hoje eu consigo falar com tranquilidade que eu não resolvi ainda e que tá Sim. tudo bem. Tá tudo certo. aham. Né? Todo ano eu faço lá meu exame, ainda dá um tempo? Dá, então tá bom, vou pensar mais um pouco. E existe uma E- cobrança natural, Aham. né? Eu Existe. vejo que existe algumas pessoas que eu convivo assim, fica assim, e aí, você não vai ter filho? Você sabe que tá na idade, né? Vai passar da Isso, idade. é. E existe essa preocupação natural também com a mulher, né? Sim, e querendo ou não, eu fiz até uma troca de médico. Eu tinha o mesmo médico. E aí um dia, eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos, sei lá, 30 anos. E acabou a consulta, aquela consulta de rotina, e ele falou... E eu já era casada, né? Ele, você não tá pensando em ter filhos e tal? Eu fiquei muito incomodada com a pergunta. E porque não tava mesmo pensando. E aí eu saí de lá e falei, eu acho que eu não quero mais vir aqui. E aí, tipo, eu fiquei, não sabia o que fazer com aquilo, fui conversar com uma colega, uma amiga, e ela falou, olha, Ju, vou te indicar um outro lugar pra você ir e tal, é um coletivo feminista, só tem médicas mulheres, não sei, vê o que você acha. Gente, foi assustador, assim, eu lembro que eu saí de lá e fui pra casa da minha mãe até tomar um café, minha mãe ainda era viva, e aí eu contei pra minha mãe, nossa, eu fui no médico, e aí ela falou isso, ela contou aquilo, ela contou coisas pra minha mãe, nossa... Que incrível isso, tipo, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, o exame, a forma como ela comentou comigo as coisas, como ela me deixou tranquila. E aí, ali eu comecei um aprendizado e eu já tinha 30 e poucos anos. Então, assim, pra quê, né? Viver Sim. numa sofrência, Sim. numa dor que você, do desconhecido, Do obscuro. quando aquilo foi pra mim uma coisa, assim, tranquila. E aí, por exemplo, eu tomava pílula há 17 anos, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu menstruei, comecei a tomar pílula, porque tinha cólica, porque, enfim, aquela coisa de tomar pílula, porque vai ter dor de cabeça, vai ter TPM, né? Olha só. Sim, a visão. A visão. Já enfia a pílula na menina. E aí, 17 anos. Aí quando ela me disse assim, mas né, por que você toma pílula? Você, né, tá casada e tal? E aí eu parei de tomar pílula, 17 anos depois. E foi por causa desse médico, foi por causa desse lugar onde eu fui. Aí falei, nossa, Olha. realmente não faz sentido nenhum. Cheguei em casa, conversei com meu marido sobre isso. Disse, olha, não tá sendo legal isso pra mim, podemos achar outra forma? E aí, olha, isso é uma evolução Sim. que não acontece ainda, posso falar, em muitas famílias, em muitos lugares, as mulheres não têm nem esse lugar de poder falar. Então, pra mim não foi uma pauta, hoje é uma decisão assim super, não sei, não tá decidido ainda e tá tudo bem, mas eu consigo olhar muito sobre um lugar de empatia com essa maternidade real. E eu acho que é isso que também, às vezes, me assusta um pouco. De verdade. Sim. Porque eu penso, meu Deus, esse compromisso, essa dificuldade de educar. Cuidar, né? Né? Aquela Eu acho que ser vocês podem falar melhor, dependente então, da mãe eu também, tenho né? muito medo, E particularmente. você, Lu? Você sabe que, assim, eu tenho 3 filhos e eles foram muito seguidos, né? Eu tive o Jonathan, com 11 meses depois eu tive o Pedro, e 2 anos depois eu tive a Catarine. E eu já tinha loja, já estava nesse mercado de trabalho que era, assim, turbulento. E eu fui para representação entre o Pedro e a Catarine. Então, eu levava eles comigo para o Brás.
deixava dentro do carro, horário de dar mamar, eu parava de atender e ia dar mamar. A gravidez da Catarine, eu tava na representação, eu tava carregando mala. Mas eu vou falar para vocês assim, ó. Existe um olhar também dentro da representação que eu tenho que ser grata. Até hoje, quando eu encontro meus amigos, eu falo, né? Vários dos meus amigos representantes carregaram a mala para mim. Quando chegava em algum cliente, falava, ai, não, pelo amor de Deus, não carrega. E eu queria ser aquela mulher, não precisa, não é porque eu tô grávida, né? Mas não é uma coisa assim de um cuidado que eu acho que é muito válido. Naturalmente do ser humano, né? Exatamente. Então isso foi muito legal. Eu tenho vários amigos que eu falo, olha, sempre que eu chegava em algum lugar, eles dizem, não carrega a mala, deixa que eu levo. Mas você ter 3 filhos pequenos durante um processo de ascensão da carreira é um desafio, é um grande desafio. Você sabe que uma cena que eu tenho assim muito na minha cabeça é quando eu tinha que ir para as feiras e eu tinha que pedir pro meu marido para ficar com as 3 crianças e entender que não é uma coisa fácil para o homem falar assim, não, eu vou ficar com os 3. Imagina, com um já não é fácil, imagina com os 3. E até porque ele também tinha o trabalho dele, né? E eu me ausentar total. Eu estava em outra cidade, né? Em outro estado. Como é que é isso? Então, acho que essa cumplicidade também dentro do casamento é muito importante. Você, como compradora, deve ter viajado muitas vezes, né? E deixar... Então, essa cumplicidade foi muito importante ter. E muitas vezes, não é que sempre foi tranquilo, tá? Às vezes eu chegava e tava tenso. Eu brinco com ele que eu falo assim, olha, muitas vezes a cena que eu chegava assim, porque meu marido é um pouco dramático, né? Do lado bom, né? Não, agora eu vou te cortar, porque assim, as mulheres, o Edivan é um gentleman, mas eu vou falar... Não, assim, é que as mulheres falam que dor do parto é muito forte, né? E a gente fala que um homem com febre, vocês não têm noção da dor. É a mesma dor, é um pouco pior. Não, eu tive dengue, a gente até desmarcou. A minha esposa falou, você tá morrendo. Porque, uma dengue, verdade, eu tava com febre de 38, parecia que eu tava tendo um infarto. Sabe assim, eu tava largado, eu falei, hoje, Senhor. Sabe, me leva, tô pronto. É mais ou menos essa... É isso, né? A questão do drama era isso. E aí, assim, uma cena, uma situação... Meu marido sempre gostou de fazer albergue, que eles eram pequenos, ficava todo mundo junto, né? E aí, o que eu vi? A hora de sair de casa, eu com a mala, ele deitado, assim, no albergue, com as 3 crianças, tipo assim, lá vai ela, né? Me deixando aqui com as 3, entendeu? Nossa, gente, aquela coisa era... Sabe, assim, eu ia, lógico, porque eu entendia que era um momento que a gente precisa, né? Se você... eu acho que essa decisão de você falar assim, não, minha carreira também é muito importante, vai fazer a diferença na vida dos meus filhos ou da minha família, né? Sim. Faz toda a diferença para você tomar algumas decisões que às vezes seu coração não quer tomar. Sim. Você fica ali naquela divisão. E ir, ligar e saber se tá tudo bem, se falar que um deles está com febre, minha nossa, você já não rende igual, né? Mas eu acho que a mulher tem essa sabedoria de elaborar tudo isso. Sim. Conduzir, de saber lidar, né? de conduzir. Danada. E eu falo assim, ó, eu acho que é muito difícil quando você tá vendo eles muito pequenos, mas hoje que os meus estão grandes, que eles participaram desse processo todo e que, né, trabalharam comigo também, vieram pra feira e eventos e tal, o quanto eles deram de valor pela decisão que eu tomei lá atrás, entendeu? Então, talvez, gratos, né? É o que eu falo assim, não era a quantidade de tempo, mas era a qualidade do tempo quando eu estava com eles. Sim. Que aí, quando eu estava com eles, era com eles. 100%. Aí a gente tá ali 100%, eu não queria saber de trabalho, era o momento deles, sabe? Nunca faltei reunião de escola, festinha de escola, porque eu não era CLT. Mas entendo que quem é CLT, muitas vezes vai ter que faltar. Mas é a questão do que você vai passar pro seu filho, por quê? Porque é uma responsabilidade, né? Você teve aquela responsabilidade. Então, eu acho que isso é que de elaborar todo esse processo, que não é uma coisa fácil, ser mulher no mercado de trabalho e ter filhos. Você sabe que eu lido com várias pessoas de compras ou, né, de cargos mais de muita responsabilidade, que eu vejo o quanto é difícil as mulheres tomarem a decisão de ter ou não filho. Porque elas entendem a ausência que vão ter que ter. E como cargo de gerência, muitas vezes as pessoas são pressionadas a
né, as decisões, a presença, a questão de ter uma promoção ou não, normalmente a pessoa te chama antes, você tem projeto para ter filhos? Porque está vinculado a alguma promoção, que às vezes ela não recebe, se ela falar que ela vai ter. Qual a Eu resposta tenho uma certa, amiga né? que ela é de marketing de uma rede grande e ela falou que ela foi chamada e a pergunta foi essa: você pretende ter filho? Porque nós estamos aqui com uma promoção para te dar, mas a gente queria saber Olha. quais são os seus planos. Eu acho que isso não deveria dilema. desistir. Mas, dependendo do cargo, as pessoas acabam fazendo, né? E os que perguntam ainda, e alguns nem perguntam e simplesmente não promovem alguém que está capacitado por ser mulher. Porque sabe que pode ter essa ausência. Exatamente. Então, assim, acho que é um dilema mesmo. A gente vai enfrentar esses desafios. E eu acho que isso, analisando todo o mercado, eu acho que isso nunca vai acabar. Eu também acho. Eu que acho não que a vai gente acabar. vive Nós num vamos mercado, amenizar. vai ser amenizado, É. mas eu acho que nunca vai acabar. Só que isso que a Gil falou, eu acho que tem que ter a empatia, se colocar no lugar do outro, porque a pessoa que está nesse cargo, fazendo a pergunta para quem está sendo promovida, se pensa em engravidar, né, como que está a vida pessoal, ele tem uma esposa, ele tem filhos, É pai, né? é pai. É. Será que ele não pensa nisso, né? Ele tá lutando, às vezes ele tem uma condição melhor da esposa não trabalhar, ou a esposa também trabalha. Acho que tem que se colocar no lugar do outro. Porque acho que todo mundo, que a gente tá falando, acho que filho não impede ninguém ter uma vida profissional, né? E assim, pelo contrário, às vezes, pelo filho, as pessoas, as mães, Se as dedicam mulheres se ainda dedicam mais, ainda né? mais. Eu Porque conheço fala, muita gente eu tenho assim. uma família, eu tenho 2 O filhos. comprometimento. É. Muito O maior. compromisso que você tinha pensando em dar uma vida melhor pro seu filho, que você falou lá, né? O compromisso é Sim, gigantesco. Aí vem na hora que nem a Lu falando, como eu trabalhei 20 anos na Besni, eu viajei demais. A Gabi tinha 4 meses e meio, eu voltei de licença maternidade, eu fiz uma viagem para fora de pesquisa, eu levei bombinha, chegava no hotel, eu tirava leite e jogava fora. Eu fiquei Nossa. 5 dias fora, então quando eu voltei, ela não queria mais pegar o peito. Pensa numa pessoa que chorou. Porque eu fiquei assim, meu Deus, é aquele momento só seu e da criança, você olhando aquele momento tão próximo, assim, e você fala assim, meu, ela não quer mais. Eu fiquei 5 dias fora. Mas é isso que eu falo, a vida é feita de escolha. O meu filho, quando ele deu os primeiros passos, eu estava trabalhando no escritório, no pessoal da Desfile, lá no Rio Grande do Sul. Aí meu marido me ligou, o Matheus deu os primeiros passos. Eu estava trabalhando, eu estava no Rio Grande do Sul. Então, é assim, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, se você tem uma base na sua casa, do seu marido, que te apoie, isso a mulher, ela consegue levar com mais facilidade. É um problema a menos, É um né? problema a É, menos. é um problema É um problema a menos, menos. Então, assim, eu sou muito grata ao meu esposo, porque ele me apoiou, né, na minha carreira, fui crescendo, fui ganhando oportunidade, eu fui crescendo, a gente decidiu ter filho, ele me apoiou, ele me ajudou muito. No entanto, quando eu viajava, a gente tá falando que homem tem dificuldade, criança pequena, quando eu viajava, ele ia dormir na casa da mãe dele, com o Matheus, depois com a Gabi, porque era Pra muito ela pequenininho ajudar, né? para ela ajudar. Então, tipo, a família tem que apoiar. Você sabe que eu brincava que, assim, ó, se por um acaso eu viesse a me separar nos primeiros 10 anos dos meus filhos, eu tenho certeza que eles ficariam com o pai. Certeza! Porque ele era presente, ele era divertido, ele era muito legal, ele fazia tudo de bom. A parte É que nem mais eu falo delicada hoje. ficava com a mãe. Você que cobra, você que corrige, você que não sei o que. Aí na viagem. Há uma possibilidade. Os meus filhos hoje eu pergunto assim, todo mundo fala assim, ou eu pergunto, alguém pergunta, quem que é o mais bravo em casa? A mamãe. A mãe vai ser. A mãe é a mais É o que você brava. falou, tá divertido, né? é, É o mais divertido. A parte boa, né? Ô, Lúcia, e sabe uma coisa que você falou sobre rede de apoio, que eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Você falou do marido, mas assim, é tia, é avó, Sim. essa coisa da rede de apoio também é um lugar que eu vejo que na maternidade, pessoas com que eu trabalho, que são mães, como a rede de apoio é importante, né? Que é uma coisa também que a gente não falava. E aí, outro dia, até minha sogra estava comentando isso em casa, ela falando, quando eu era mais nova, ela também saiu muito cedo para trabalhar, os filhos eram criados do jeito que dava, né? E aí ela falava, era muito comum deixar na casa de alguém, da vizinha, Sim. né? E De hoje, verdade não mesmo. tem mais nem a vizinha, porque a vizinha também tá trabalhando. É, Porque tá todo mundo exatamente. trabalhando. Então, assim, É. essa coisa da rede de apoio é muito importante, porque
eu já, assim, eu tenho uma colega, uma melhor amiga, que também teve uma maternidade que ela até fala, não é maternidade real, ela sempre fala quando ela tá muito estressada com alguma coisa, quando ela quer me dizer, e muitas vezes ela me liga chorando, ou ela tá com uma dificuldade, e aí eu falo, você precisa que eu vá aí? Você quer que eu vá aí? Uma comida, né? E uma outra colega que teve filho 1 ano depois, né? Aquele primeiro ano, né? Que falam que é terrível. Ela faz aniversário bem em dezembro. E aí, chegou em dezembro, véspera, assim, de Natal. Eu dei um day off pra ela. Eu disse assim, olha, você vai deixar a Cecília com o Léo. E eu e você, a gente vai passar o dia juntas. Vou te pegar de manhã, a gente vai fazer uma massagem. Depois a gente vai no salão, depois a gente vai almoçar. Ela chorou. Ela começou a chorar. Sério? E Se aí emocionou. ela se emocionou, porque ela falou, nossa, Ju, é um ano tão difícil, assim, de dedicação, né, do primeiro ano, que, poxa, que legal você ter percebido isso, você ter notado que eu precisava de uma ajuda, assim. Ela falou, porque nesse puerpério, né, nesse processo ali, depois ela falou, a pessoa ligava, falava que ia trazer um pão, eu chorava já. Eu falava, ai, que bom, um pão, né, uma comida. Sim. Então, essa rede de apoio Sim. E eu acho que as mulheres têm isso também, que é a cultura do cuidado, né? Então, assim, é o cuidado de trazer uma coisa, de apoiar, de ajudar, E eu acho que isso é legal, né? Você falando isso, me recordo da minha esposa, de algumas coisas que ela fala. Quando ela engravidou, né? Quando a neném nasceu, ela optou por não voltar a trabalhar, se dedicar a elas. E aí ela tem os compromissos em casa, filho... Na verdade, ela cuida. trabalha mais do que a gente. Isso é verdade. Mas Eu que não quando ela duvido. fica- É verdade, Quando é ela verdade. chega, Eu falo pra minha quando eu esposa. chego, Quando eu meu, chego, eu olho. Uma vez só, ela tava mal, ficou mal e tal. E aí eu levei pro hospital. Quando a gente voltou, eu falei, deixa que eu toco aqui as coisas, a casa e... Quando ela voltou... Não, pelo amor de Deus. Sem brincadeira. Você mesmo falou, volta pra Eu falei, eu tô rezando muito pela sua saúde. Ela falou, nossa, como você me ama? Eu falei, eu te amo tanto. Eu não vejo a hora de você ficar bem o mais rápido possível. Eu preciso muito de você. Não, pelo amor de E Deus. o puerpério que você comentou é muito difícil, né? Às vezes minha esposa comentava, a única coisa que eu queria era aqui, ó, 1 horinha quieta, sem ouvir barulho, deitado. Todos desregulados, tem tudo, né? Mexe com o corpo, com a cabeça, com tudo. E às vezes algo simples, que é esse day off, que a pessoa se emociona. Tipo, são Sim. pequenos detalhes que Sim, fazem dá uma total ajuda, diferença né? nesse Dá momento. Dá uma Mas ajuda essa total. questão até cultural que a gente estava falando também foi implementada lá atrás, que até nós homens mesmo falamos muito isso. Pô, tá parecendo mulherzinha, como se fosse um sexo frágil. Uhum. E é totalmente ao contrário. é. Porque a gente até falou nos bastidores ali. Vai a- ter um filho de parto normal, pra vocês verem. Exato, não, mas eu já falei, um homem com gripe Quase igual, né? é a mesma coisa. Talvez um pouco pior. Ia morrer. É uma dor insuportável. Só que assim, essa questão de ter habilidades, então, de fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, que o homem fazendo uma, ele já se embanana. Já é normal. Não é verdade. Fazendo uma, já tá fazendo E sabe o que eu cagada. fico pensando? Até falando da matéria que a gente tava, que eu mandei aquele dia, falando sobre as lideranças, eu também penso que talvez a mulher com um filho, você falou sobre a responsabilidade, mas também ganha. A gente, ao longo da vida, vai criando também processos emocionais. Então, assim, né, tudo que a gente vai vivendo vai transformando a gente. E aí, eu acho que a maternidade também transforma, porque eu vejo Fortalece. muitas pessoas mudando, Muito. muitas mulheres mudando muito Vira a chave, forma né? como Nossa. decide as coisas. Então, nessa história de acreditar nas lideranças femininas, não é ser ou não ser uma opção, né? Muitas vezes, eu só quero contratar mulher. Não, mas eu tenho uma predileção por encontrar uma mulher, que se eu vou abrir uma vaga. E aí, se eu encontrei, a pessoa tá comigo, eu faço de tudo para treinar, para desenvolver, porque eu acredito muito nessa liderança feminina, porque eu acho que a mulher tem características, assim, importantes, e se a gente estiver mais próximo de lugares de poder, talvez outras coisas possam ser conversadas, discutidas, que no caso dos homens não está, e não é por uma questão, é o que você falou, é cultural, Não é ninguém contra ninguém, né? Não, é agregar ainda agregar mais, o né? debate, eu Isso vejo Você muito sabe isso. que eu vejo muito essa questão da liderança masculina, da liderança feminina. Existe uma certa disputa. Rixa. Né? Sim, Existe. Sim. Eu tive numa posse da OAB junto com o meu marido, inclusive, aí o discurso da mulher falou, pela primeira vez nós somos 51% de mulheres dentro da OAB e tal, aí meu marido ainda vira e fala assim, pois agora eu vou rasgar a cueca, porque isso não é possível. Rasgar a cueca.
ela chique, ficou hein? super que essa brava, parte é mais né? divertida. Tá vendo? Rasgar a Mas cueca foi bom. então, essa questão, entendeu? De a gente Sim. equalizar. Não precisamos ninguém Não, ter mais que não, 50%, mas equalizar. isso, é. Mas eu vejo que realmente o desafio com relação à mulher, por ter tantos outros papéis muito importantes, Sim. é um desafio ainda. A gente fala, né, sobre o posicionamento da mulher, hoje a gente evoluiu muito, mas se nós olharmos para os cargos de direção, presidência, liderança, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Majoritariamente homens. Né? Eu li uma matéria semana passada falando que nós, mulheres, somos 53%, Da se eu não me engano, população. da população eleitora. Quem são as mulheres que já estão eleitas? 12% de todos os cargos Sim. políticos que nós temos. Então, assim, a participação ainda é pouca. Eu acho que nós estamos evoluindo para mais, mas ainda é pouca. Ó, só um exemplo, né? Quando eu fui trabalhar de representante na Moncity, por exemplo, a primeira reunião eu tomei um baque. Eu era a única mulher. Ainda Entre quantas líder pessoas? de estado, uma por estado, todos são homens. Até hoje são. Ah, é? Preposto, já existem mulheres, mas ainda são todos homens. Então, você imagina, você chega numa sala, tinha lá 30, 40, que todos homens. E aí... E às vezes E até aí, o como é papo que vamos, incomoda, né? né? Tipo, quando... Exato, Sim. exato. A liberdade que às vezes os homens têm na conversa quando tem uma mulher é diferente. Não, e pra você estar no meio ali também, você Sim. acaba ficando também Imagina. incomodada, porque tá sozinha no meio de um Você tem monte que de ter umas homem. habilidades, né? Mais algumas, né? E o calçado, porque a maioria que estava na empresa era de calçado. E o calçado é muito masculino, né, gente? Isso que eu ia A falar. representação, você- as compras, Representação né? e compra. Comprador mesmo, hoje a gente olha assim, hoje até que tem bastante mulheres, mas Sim. quando eu entrei na empresa e fui para o cargo de compradora da empresa onde eu trabalhava e das demais redes, praticamente era tudo homem. Hoje, Você foi uma das primeiras, Lúcia? eu acredito que eu fui. É, né? Porque era o Ademir na época, né? Que hoje Sim, ele é da Águia Shoes. Sim. E O aí Arlindo, né? ele me convidou. O Arlindo, ele era supervisor de Supervisor. loja. Ah, tá. E aí ele me convidou para trabalhar junto com ele. Então eu trabalhei com ele 1 ano, eu estava no acessório já há 3 anos, voltei de licença maternidade, aí fui trabalhar com ele. Depois de 1 ano ele saiu, eu assumi. Aí eu vou contar uma história aqui rapidinho. Eu assumi, né, o cargo e engravidei da Gabi. E para mim contar que eu estava É grávida. a culpa que você falou, né? Como se fosse uma coisa errada, Eu né? chorava. Olha, Olha que Eu coisa. chorava. É. Aí a experiência Daniela, real a Daniela, aqui, uma né? amiga nossa, ela trabalhava comigo na época, trabalhava muitos anos também de compradora lá na Bisni. Ela falava pra mim, vai contar pro Sérgio. Eu, não vou contar, não. Se você não for contar, eu conto. Eu falei, não, calma que eu vou contar. Eu me tremia. Olha só Eu me como tremia foi, né? todinha pra mim É. contar, porque eu tinha acabado de assumir o cargo. É como se não merecesse, Isso, né? tipo, poxa, É, o e Ademir medo, acabou né? de da sair. questão, olha isso, Não deu 1 né? ano, eu engravidei. Aí eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Ela vai contar, porque senão eu vou contar. Tá bom, aí eu cheguei e fui contar pro Sérgio, eu preciso falar com você. Sentei lá com ele e tal. Falei, então, eu tô grávida. Sabe o que ele fez? Me abraçou, me deu um beijo na minha cabeça e falou, meus parabéns. Ai, que Olha bonitinho. aí. Olha, É você, você colocou uma situação Sim, que nem você existia, tem que né? fazer Então, seu é, rótulo, né? Essas Tirar o coisas. rótulo, exato. Sim, É. então, mas Olha. essas coisas marca, né? Sim. Então, você fala assim, assim, eu fiquei impressionada com a atitude dele. Eu não Sim. acreditei. Mas, Lúcia, isso foi aquilo que você se colocou por conta de rótulo, por conta de uma cultura, ou por conta de algumas coisas que você já tinha visto lá dentro da empresa? Na verdade, assim, foi mais... foi uma culpa, assim, porque o comprador oficial tinha acabado de sair, eu ganhei uma confiança, eu ganhei o cargo e engravidei. Eu vou ter que me ausentar. Então, tipo, veio a culpa, assim, poxa, eu ganhei medo, um cargo né? de É. confiança e O eu receio. E eu falei, e agora? Quando eu voltar, o que, que vai acontecer? Então, veio aquele monte de informação na sua cabeça. Mas, assim, trabalhei todos os dias, é o que eu falo. A gente, quando... E tem pessoas também que nascem, né? Para liderar tudo. Eu ganhei oportunidade, eu fiz todo o trabalho, saí de licença maternidade, voltei. Que nem eu falei, eu tive um apoio.
o meu esposo, a minha sogra, eu sou muito grata à minha sogra mesmo, porque a minha sogra, desde quando eu engravidei do meu filho, ela falou, eu vou cuidar do seu filho. Eu vou cuidar dos seus filhos. Então, a minha sogra me ajudou demais. Eu sou muito grata a ela, a dona Marlene, porque ela me ajudou demais. Então, o meu esposo e a Base, que é a mãe dele, realmente nos ajudou muito. Porque se não fosse ela, eu não teria conseguido. Você teria abortado o Eu projeto. teria abortado o projeto, porque como que você vai continuar numa carreira de apoio que é tão importante. se você não Senão tem... você ia ter que sair, eu ia ter né? que Não sair, ia ter porque jeito, como eu ia vai abandonar ficar meu com quem? filho pra mim trabalhar? Tá doida? É. Não, então eu tive uma rede de apoio. E você sabia que ele era muito bem cuidado Sim, e tal. sim. E eu acho que tem uma coisa que você falou agora sobre o cuidado também, que eu também vi outro dia uma matéria muito interessante que falou sobre população carcerária. Então, por exemplo, pessoas que estão presas. Homens que estão presos quase sempre recebem visitas. Mulheres que estão presas não recebem tantas visitas. Os companheiros abandonam. Não sabia. Sabia. Nossa, Então, assim, é uma coisa cultural de cuidado mesmo. Então, assim, a mulher ainda vai lá, tem a visita íntima, leva comida, a mãe, né, enfim. Uhum. E aí, quando acontece o contrário, normalmente elas ficam abandonadas. Meu Deus. E aí eu falei, nossa, que loucura isso. Aí eu comecei a pesquisar isso, falando sobre essa coisa da cultura do cuidado, de quem cuida de quem, quando você fica doente, quando, né? E aí eu falo, poxa, é muito bom a gente poder falar isso e dividir com as pessoas pra... E aí, assim, eu particularmente sempre fui muito briguenta. Não briguenta, mas eu sempre fui muito... Que nem você, assim, falou uma coisa, não, mas... Incomodou? Que papo é esse? Essa mesmo, né? Eu contestava. E aí, eu lembro assim, sei lá, meu pai, era muito a coisa do meu irmão, podia tudo. Aí eu não podia. E eu sempre contestava. Aí eu falava, mas por que eu não posso ir? Mas o que eu não posso fazer? Então, eu questionava muito, mesmo sem saber. E quando eu comecei na carreira, comecei a trabalhar, que eu via casos assim, sei lá, alguma brincadeira que eu não gostava, sabe? Às vezes uma coisa de ficar pegando, e eu falava. E no começo, é isso, né, 15, 16 anos atrás, não era também tão ainda natural. Então, Tá errado era você. isso, tipo, não, mas sabe, essa coisa de dar beijo, assim, era uma coisa que eu não gostava muito. Então, acaba que no nosso mercado, né, você acaba criando muitas barreiras. Então, eu fui entendendo depois de um tempo que eu fui criando um modus operandi. Então, eu tinha 2 movimentos. Um movimento da barreira, ou um movimento de, vamos falar de futebol! Vamos falar do Corinthians! De qualquer coisa. Vamos falar de não sei o quê. No bar, vamos tomar Tô cerveja. dentro. Só que aí aquilo não tinha nada a ver comigo, muitas vezes. Mas era uma forma de se Proteger interagir. o seu lugar. Isso, para conseguir as coisas. E no mercado calçadista, como vocês falaram, é muito masculino. Quando eu comecei lá atrás, que eu era assistente, comecei na Showbiz, né, como eu falei aqui, assistente, lá tinham compradoras, então eu já conseguia me espelhar, era bem dividido. Acho que eram 2 homens e 3 mulheres, então tava bem dividido. E então eu via uma oportunidade, né? Pensava, poxa, tem um espaço aqui para eu crescer. Mas tinham muitos casos, assim, eram só representantes homens. Então, eu até às vezes recebia uma certa orientação, de, olha, né, cuidado com o que você vai falar, não deixa ficar com um papinho, não sei o quê. Ainda mais quando você tá começando a negociar. Então, é muito engraçado quando você vai criando as barreiras. Eu vou abrir um parênteses aqui pra você, por exemplo, na representação, por você, né, mulher, são poucas... Até hoje, né? Até hoje são são... Não, no geral. Quando você no começa ramo, a né? fazer sucesso, você escuta coisas que você nunca imagina que você escutaria. poderia escutar. Porque, assim, muitos, eu já ouvi coisas do Brás, assim, absurdas, né? Só que eu sou muito sincera e muito franca e quem me conhece mesmo entende, sabe desse laço da minha família, o quanto eu preservo todo mundo. Fala qualquer coisa, mas falou da minha família, criou uma treta, hein? Pelo amor de Deus! Aí vai ver a leoa, né? Então, pra você se colocar nesse lugar e conquistar o respeito das pessoas, para não confundir as estações. Você está ali profissionalmente naquele cargo, naquela função, e você tem que ser respeitada, né? Tem que ter você tem que impor muitas vezes isso. E eu vou te falar que algumas coisas eu realmente neguei de trabalhar pela situação de
fragilizar o lado feminino ou entender que eu tenho mais poder do que você, ou você vai só fazer isso aqui se eu permitir, de uma forma muito ruim, muito pejorativa. Eu vejo que muitas mulheres passam por isso. Muitas. Tanto na questão de ser compradora, eu já ouvi frases dentro do meu escritório, de mulher também, falando, mas você imagina, aquela ali deve ser... Sabe? Então, acho que muitas vezes o mercado faz isso, as próprias mulheres, sabe? Às vezes fazem isso de uma forma muito pejorativa. Então, conquistar alguns espaços exige você ter resiliência até nisso. E é a palavra que eu ia até usar, a resiliência, né? Porque a mulher, na verdade, ela tem mais uma... Na verdade, eu não gosto de homem, você reparou, né, Japa? Eu gosto de mulher, não gosto de homem, não. Então, assim, a mulher... Não sei, esse caso de vocês aí é muito... Mas ele não é homem. Aí tá o detalhe, não, é porque ela tá achando que eu gosto de homem, velho. Tive que ser sincero. Tive que ser sincero, né, Japa? Não, então, a resiliência é uma palavra, mais uma habilidade que a mulher, na verdade, ela consegue superar as adversidades de uma forma muito mais sutil do que o homem. Porque nós homens, às vezes a gente sofre e a gente não sabe como lidar com aquilo. Então, mediante a um problema, a gente às vezes leva pro pessoal. Então, pra força bruta, sabe? De, o cara tá me tirando, sabe? Assim, não é possível o cara tá falando um negócio desse, então eu vou ter que ir lá tirar satisfação. E às vezes, a forma como a mulher lida com determinado problema, ela consegue com sutileza dar aquele tapa na cara com luva de pelica de uma forma que... Que a gente fala, a mulher não, ela dá um tapa na cara com luva de pelica, não desce do salto. Calma que você é muito pólida, você não pode descer do salto, só que você vai falar de uma forma que você vai deixar a pessoa assim, meu constrangida. Deus. Constrangida, mas você não vai descer do Exato. salto. Exato. Eu falo para todas as mulheres, não desça do salto. De maneira muito mais inteligente, que Sim, vocês conseguem impor o respeito que você tem, né, Lu? Sim. De uma isso. maneira muito educada, que a Sim. pessoa que praticou Ela vai aquilo ficar ali chateada pelo que ela Então, porque- comentário que ela fez. Pude pensar isso. Porque Isso. o homem por si só vai querer já levar o tom da voz e vai querer gritar e impor respeito de uma forma bruta, né? De uma Sim, forma assim, sim, aqui tá mando eu. Na força. Na força. É. A mulher, de uma forma muito leve, ela melhora o argumento sem alterar o tom da voz e ela te quebra no meio, que aí você fica... Eu lembro uma né? vez que teve um episódio muito engraçado, que você falou agora, eu lembrei. Quando eu trabalhava na Showbiz, a gente fazia aqueles, tipo campanha motivacional com os vendedores. E aí, se os vendedores ganhassem alguma coisa, ganhavam uma viagem e tal. E aí, na minha época, eu lembro que tinha muitas viagens para uma fábrica de Franca, que levava o pessoal para treinar, para conhecer o curtume, conhecer a fábrica. E os vendedores faziam um treinamento super bacana para depois vender o produto. E aí, numa dessas, eu fui intitulada para ir para levar. Eu já era compradora. E aí, um dos dias, passavam um dia todo num sítio, né? Então, num sítio, pra galera curtir. No dia seguinte, tinha o treinamento. E aí, tinha bebida, né? Churrasco e tal. E eu era ali que, né? Dar Mais uma organizada. postura, Tinha uma tá, pessoa do RH também, apoiando. E aí, eu nunca esqueço disso, assim. A gente foi fazer um passeio de barco, assim. E as vendedoras, as meninas de biquíni, nadando e brincando e tal. Um ambiente super tranquilo. E aí, um dos caras que tava levando, né, no barco, meio piadista, já tinha feito umas 2, 3 piadas, sabe? E eu... Inconveniente. E eu já tava aqui Engolando me segurando, seco. né? Me segurando. E aí, dos aprendizados que meu pai me deu foi gostar de moda de viola. Meu pai era... É dos meus! Meu pai era da moda de dos viola. Meus, é dos Cara meus. inteligente. Meu pai era do sítio, né? Do interior, gostava dos muito de moda de meus. viola. E tem uma moda de viola, que acho que você vai conhecer, que conta a história da franga, que cozinha a franga, você sabe? Isso, sei. Prato do dia chama essa música. Isso, prato do dia. Sabe até tocar. Já que eu sei tocar. Dó, sol, Vai ter que fá. tocar. Que é violeiro, né? Então. E aí eu sempre ouvia, né? É muito legal essa É música. muito legal, né? E tem tudo a ver Tem. com o assunto. Depois eu acho que a gente pode colocar para as meninas ouvir, que é muito interessante. E aí, ele contando piada, e aí ele fez uma piada falando de franga. Aí eu virei e falei, nossa, o senhor conhece essa música até o final? Porque essa música fala que a pior coisa que existe é homem barbado falando besteira. Arrasou. Aí ele... era um senhor, uma pessoa, sabe, mais velha, as meninas brincando e ele tirando sarro no barco. E aí ele falou isso e eu fiz assim,
você conhece essa música até o final? Eu falei, porque eu conheço. E, assim, a música no final fala que a pior coisa que existe é um homem barbado falando Fazendo besteira. gracinha. Fazendo gracinha, né? Aí ele, ficou sem graça. Aí, quando eu voltei do passeio, eu chamei o representante e falei, olha, você não coloque mais ele pra fazer o passeio, porque inconveniente, Sim. deixou as meninas sem graça, num ambiente, sabe, que tá todo mundo aqui brincando, Uhum. não precisa disso. Achei ridículo. E as meninas nem perceberam. Nem se tocar. Nem se tocaram. Então, essa é uma das outras coisas também que eu sempre fico... Essa coisa da empatia é de cuidar também. Cuidar de mulher. Uhum. Então, na época da faculdade, eu via a menina bêbada no banheiro, eu era a primeira, pega, leva no táxi e manda embora. Ah, tá meio bem... Gracinha, tá tudo bem? Você tá conversando mesmo com essa pessoa? Tá tudo tranquilo? Você precisa de ajuda? Sempre cuidando, porque... Tem história até do- um sinal agora, não tem? Tem. Tem. Acho que, se eu não me engano, é assim, né? Como E tem, e tem também é. o sinal do banheiro. Tem nos banheiros femininos, às vezes em estabelecimentos, que você pode fazer o sinal e explicar se você tá passando, né, por Até algum fala, assédio. explica um pouco sobre isso. Você sabe quais são os sinais? Eu não sei os sinais, mas, por exemplo, eu sei que, por exemplo, em muitos estabelecimentos, quando você vai no banheiro feminino, tem um encarte explicando Isso, que se você quem estiver pode passando chegar, onde você pode abordar. isso por uma situação, falar, como você e o fala. sinal que... É legal isso, hein? Que Até a avisa. Magalu também teve um caso que ficou meio que conhecido, que, tipo, uma pessoa no chat, como se tivesse feito uma compra, acionou a Magalu ali, tipo, pro parceiro Assediou. dela não perceber, tipo, tava fazendo uma compra na internet, entrou no chat, avisou, teve alguma coisa assim, não sei se é exatamente a Teve o Magalu. caso da pizza também, né? Que a menina ligou pedindo uma pizza. E aí ela se falou que ela, assim, tava passando por uma situação, enfim. Muito louco. Mas esse episódio eu lembro. E aí foi quando eu comecei a sacar também esse lugar muito masculino do mercado de calçados, né? Que era uma coisa assim, todo mundo brincando e parecendo uma coisa tranquila. E aí, quando eu falei isso, aí imagina, todo mundo, mas que música é essa? Aí começou a falar, vou colocar a Tipo, música pra você você. aí, Vou tocar Porque ela. alguma pra coisa você. meu pai me ensinou. E por vocês, então não... Desculpa, pode... Não, pode falar. Não, é que eu ia mudar um pouco de assunto, se você Não, eu quiser ia falar completar. pra você falando sobre ajudar, né, outras mulheres, ter esse olhar para outras mulheres. Eu também sempre tentei fazer isso dentro do meu setor, de trazer mulheres para trabalhar junto, para ensinar, para fazer aprender, né, dentro de tudo que eu faço, sabe? Desde a questão do estilo, que estilo já é muito feminino mesmo, mas tem várias outras funções que você vê que a mulher fica numa situação meio delicada, né? Eu procuro empoderar bastante, mas eu vejo também que o homem hoje também está numa situação delicada. Por quê? Tem muitas coisas hoje que são confundidas. Às vezes um homem que corteja uma mulher está sendo também confundido com alguma coisa muito pejorativa. Então hoje nós estamos numa linha muito delicada, né? Dessa questão do feminismo ou de tudo, né? De todos os preconceitos que existem, né? E os homens também estão numa situação difícil de, por exemplo, pais de mães e de homens. Sim. É difícil também educar um homem. Exato, não é? exato. Outro dia, assim, eu conversando com os meus filhos, né? Porque eu tenho um de 26 e um de 25. E eu falo muito assim, olha, toma cuidado, né? Porque você tá numa balada, alguma coisa, às vezes as pessoas podem interpretar mal algumas coisas. Você É isso que eu ia abordar falar, alguém, como abordar, o que fazer. Porque tudo pode virar assédio. Tudo. Qualquer coisa hoje. Dependendo de como for, né, Abordado. colocado. Então, Interpretado, né? eu acho que, assim, tá bem delicado delicado. também Então, essa era situação, o que eu ia sabia? entrar, porque assim, hoje você pega... Graças a Deus, até hoje eu tô casado, tô mais tranquilo quanto a isso. Sim. Só que então, até os primos, conhecidos, amigos que estão solteiros, eles falam isso. Fala, é muito difícil, porque às vezes a forma como você olha pra uma mulher, pra uma menina, Isso, a pessoa já levando pode... pro lado errado. Exato. E aí é engraçado que as mulheres falam assim, pô, não tem homem no mercado de trabalho. Porque assim, os caras não chegam mais com medo também. Então fica... ninguém chega em Vamos ninguém. organizar isso aqui. É engraçado isso, Vamos porque... desenhar os processos. Desenhar os Vamos processos. definir o que eu posso, o que eu não... Por que os aplicativos, esses sites deram Bom, tanto né? certo? Por causa disso, Exato. que era o Primeiro ambiente, não. Quem tá contato. lá é pra isso mesmo, entendeu? Exato. Porque ficou realmente E é muito delicado, difícil. né? E deixa eu perguntar, pra vocês que estão há bastante tempo no mercado, por serem mulheres, já se sentiram
estão assediadas na questão moral, de por ser mulher, tipo assim, alguém com cargo, então vocês como compradoras, tipo, ó, você é mulher, você tem que se sentir, lógico que não falou isso, mas se sentiu assim, ó, por você mulher, você tem que falar mais baixo que eu. Por ser assim, já aconteceu alguma vez ou nunca? Já. Comigo nunca aconteceu. Se aconteceu, passou despercebido. E eu Passou posso ter batido. dado uma resposta também, porque eu sou assim, toma lá pra cá. Já veio na Fala hora. o que quer, escuta o que não quer. Comigo Dá é um olho assim, roxo. e tá tudo certo. Pra mim é assim, mas assim, nunca reparei, mas assim, é isso que eu tô falando. Se eu ouvir Se alguma aconteceu- piadinha assim, eu já respondi na hora, porque Já o meu é voltou na mesma. automático, Sim, né? Eu sou dessa forma. Mas assim, que eu me lembro, nunca aconteceu. Com a Lucy, né, Não, pelo meu que você já falou. aconteceram várias vezes, na verdade, assim, É no mesmo? processo de trabalho, principalmente por esse ambiente. Mais masculino. Sabe aquela sensação assim, eu não vou confiar porque é mulher, não sei, será, sabe, assim, já aconteceu em vários momentos, assim. E dentro de uma empresa que às vezes é muito masculina, até as pessoas te conhecerem e entenderem da sua capacidade profissional, existe uma desconfiança. Né? Eu falei para vocês da própria Moncid, que eram todos homens, e aí, de repente, chega uma mulher que está falando de confecção, e eu, graças a Deus, tinha uma propriedade para falar disso, que eu tinha muito conhecimento, e eles tinham conhecimento do calçado. Mas a forma com que eu trouxe essa abordagem, acho que fez com que eles tivessem respeito e aceitassem compartilhar tudo isso, entendeu? Porque... falar de calçado é muito diferente de falar de confecção, Muito. né? Uhum. É composição, é tudo, né? O mercado é diferente, Tanto né? que um Tudo dia a é gente foi fazer um diferente, tour né? junto, a gente ficou Nossa. encantado com com tanto Esses detalhe. meninos aí, olha a foi confecção, muito bacana. A queria gente foi assediar, fazer mas- um tour com a Lu. Porque a gente fala, no mercado hoje, que a gente falou, antigamente era só comprador, mas homem, né? Até de calçado E representante feminino. também. Representante também. Você fala, meu, cadê as mulheres, gente? Exato. A gente que usa o sapato, a gente que É. gosta de usar a altura do Sim. salto, Sim. ou o material, se quer prata, Verdade. se quer dourado, se quer preto. E aí, tipo, o homem, tipo... É verdade. Gente, hoje vamos quebrar esse tabu, né? A mulher, acho que ela tem que entrar Tem que entrar. hoje, sim... seja forte, lute pelos seus sonhos que você vai chegar lá, porque as mulheres hoje tá conquistando devagarzinho, e não é porque você fala, eu sou mulher, eu vou ser tratada dessa forma, meu, engole o Você sabe choro uma e vai coisa embora. que eu acho muito interessante, se você for nas universidades hoje, a maioria são mulheres. Sim. Muitas, todos os Sim. cargos, todas as Uhum. Mas né, eu, As áreas. até pesquisando, Muita mulher. buscando pesquisar um pouco, eu vi que o estudo das mulheres é maior do que o dos homens. Elas passam mais tempo estudando do que os homens. Isso é estatístico. Olha que legal. Sim, Então, e cresceu bastante, né? Nos muito. últimos... falando um pouco, assim, sobre assédio, assim, eu também, com a Lúcia, acho que eu talvez vivi alguns que eu não saquei que eram, não tinha esse conhecimento, mas eu tive casos de, sim, assim, de não ter um cargo porque o homem estava mais preparado. E não estava. E não estava. E não estava. Eu vivi casos assim de ter que dar feedback para uma pessoa da minha equipe por conta da roupa, porque o gerente tinha incômodo com a roupa da pessoa. E ela era uma menina e ela gostava de se vestir de um jeito, e aí tinha que dar um feedback de que, porque a pessoa que te lidera está incomodado com a forma como você se veste. Horrível, né? Imagina, ter que dar um feedback ou Sim. falar da roupa, né? E aí, no final, eu entendia que não era que ele se incomodava, era que ele não queria ter que olhar para ela, por exemplo. Sim. Então, se Olha, aquilo que tirava um loucura. pouco Que loucura. do foco foco. dele, era melhor a minha vir com roupa pra aqui, né? Então, assim, aí eu, meu De Deus, burca. como eu vou fazer isso? Como abordar, né? Como eu vou abordar isso? Como eu vou falar isso pra pessoa? Então, E hoje... o fogo é dar um feedback de algo que você não acredita, né? Isso! Que é o aí, pior. Você não Pois enxerga. é, que não é um enxergo. Aí eu falei, problema, né? Exatamente. Isso não é um problema, a pessoa é super competente pra isso e tal. E aí, no final, era isso. Quando acontecia algum erro, caía um pouco nesse lugar da credibilidade, sabe? Isso. Que isso, não é muito... Ela não é tão... ela não tem credibilidade por conta disso. Uhum. E hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa, né? Que a C&A aqui tem muitas mulheres, né? Quando a gente... Todo mês, eles mandam um e-mail, o RH manda um e-mail com como está a divisão, né? De quantas mulheres tem e tal. E aí tem uma meta, né, para mulheres nos cargos de liderança, negros, indígenas, pardos em cargos de liderança. Então, a CEA trata isso de um assunto muito, muito
muito importante. E aí eu acho que é legal também dar essa visibilidade, porque aí lá quando você vê o gráfico, você vê 55%, né? Não vou lembrar de cor, mas sei lá, 55% das pessoas que trabalham na CA são mulheres. Aí quando vai para cargo, aí analistas, coisas, né? Pra cima é 15, 2, Sim. né? Uhum. Né? E aí Sim. quando vai para negros, pardos, indígenas, 0, não tem. Então, Sim. eu acho também corajoso mostrar isso, deixar uma gestão à vista, para que as pessoas se incomodem, para que discutam internamente. Eu lembro que na pandemia teve um episódio que a gente tinha umas reuniões, uma vez por semana ou por mês, não lembro, que vinha o VP, aparecia todo mundo para falar dos números, falar o que estava acontecendo. E acho que teve uma vez que uma das mulheres deixou o microfone aberto e as crianças gritando. E imagina, 400 pessoas, né? Eram todos os gerentes, todo mundo na sala, no Teams, e aí todo mundo meio, né? Aquela situação Avisa chata. ela, gente. Avisa ela, desliga Alguém e dá um tal. toque. E aí eu acho que ela até brigou, né? Deu aquele grito e tal. E aí o VP, eu achei super bacana. Ele fez um discurso exatamente falando sobre isso. Falando, gente, eu de verdade não sei como vocês estão conseguindo mulheres. Porque eu entro aqui na minha sala, saio pra almoçar, o almoço tá pronto. Então, assim, ele fez um discurso Legal. bacana legal. de dizer Empatia, assim, né? eu não sei como vocês estão vivendo, porque em casa, com os filhos, sem a rede de apoio, Uhum. eu de verdade não sei. Então, assim, a gente tem que normalizar essas situações. Se a criança estiver pulando, tudo bem. Gente, Tá tudo normalizem essas situações. Não, Aí eu e achei como super mandar bacana. uma criança ficar quieta? Só se estiver doente. Quarto. A minha, ela tá quieta o tempo todo. Eu vou gravar um áudio pra um cliente. É impressionante. Fundo musical. Eu vou Não, parar. o pior é quando você tá no final do áudio. E aí escuta assim, ó, o pai! Ou então, né, brigando com a irmã e fala, pô, E olha se você não falar que você tá acredito. no cliente e saiu o pai. Eu tô atendendo aqui, ó. Não, eu já falo, fulano, sua filha tá te chamando. Sai bonito, né? Acontece, né? É raro, mas acontece com frequência. sobre isso. É sobre isso. Gente, que bate-papo, hein? Ai, e assim, como eu tenho um casal, né? O Matheus, 15 anos, a Gabi vai fazer 12. Um conselho que eu dou muito pra minha filha é assim, estuda. Estuda bastante. Eu falo pra ela assim, você é bonita, você não é burra. Então, você tem que estudar para um dia você não depender de ninguém. Você tem que ser independente. Não sei se no ponto de vista alguém vai me criticar por estar falando isso, mas é o meu ponto de vista. Eu acho que ela é uma mulher, eu acho a minha filha muito bonita, mas ela tem que estudar, ela tem que entender quão importante ela estudar. Uhum. Ela querer fazer as coisas, mas ela tem que ser independente, criar a independência dela. É isso que eu dou conselho para minha filha hoje. E para as mulheres também. Eu acho que assim... não desista dos seus sonhos, não é porque você tem o sonho de, às vezes, vou ter um filho. Então, às vezes, pode não dar certo de uma forma, mas Deus sempre está preparando o melhor. Lute pelos seus objetivos. Você sabe que essa questão da maternidade, sim ou não, como coach, eu acompanho algumas mulheres que optaram por não ter. E isso tem que estar também muito resolvido. Sim. Igual É tá hoje escolhas. pra Ju. Ju, É né? escolhas. Sim. São escolhas, então aí Tá o que tudo você bem, escolheu? né? Tudo bem, Eu isso aí. escolhi viver meu casamento com os meus sobrinhos, Com os cachorros. com os cachorros. Eu acho que o que é ruim é você olhar pra trás e falar, poxa, eu não fiz o que eu deveria. Que eu também tenho uma amiga, assim, querida, que ela foi da parte de CEO de uma multinacional. Ela se dedicou inteiramente à empresa, mas inteiramente, não teve filhos, não casou, abriu mão mesmo da vida. E quando ela foi mandada embora, ela entrou numa depressão, para vocês terem uma ideia, ela ia sozinha para a empresa, mesmo tendo sido desligada. Ela ficou indo, Caramba! ela se vestia, se trocava e ia para a empresa. Olha isso. A empresa deu um suporte depois, ajudando psicologicamente, mas assim, o que ela perdeu da vida? Você É isso aí. imagina? Tudo. Então, eu acho que essa é a reflexão quando você está no momento. Uhum. Lá na frente, se eu olhar para trás,
tá tudo bem com a decisão que eu tô tomando? Sim. Eu acho que É o isso mais é mais legal. importante. E É o tem a mais ver com o que você importante. falou sobre a filha. Estudar Isso. vai fazer você empoderar, ter conhecimento de coisas que às vezes as nossas mães, nossas avós não tiveram, Não né? tiveram. É isso É, Então, é sobre é isso, a exatamente. liberdade de você poder escolher. Escolher o que, maravilhoso. que você quer E escolher. quando você fala assim de ter uma vida profissional, você tem que ter o equilíbrio entre a profissão e a família. Uhum. A família não pode andar mais alto e o seu profissional aqui embaixo, porque senão você vai perder o Sim. seu emprego. E você também não pode andar com o seu profissional mais acima da sua família. É. Então você tem que ter um ponto de equilíbrio. Se você não tiver, não dá certo. É sobre Sim. aquela qualidade de tempo, não é Isso. a quantidade, Não é a mas quantidade, a do tempo qualidade. que você tá Isso dedicando aí. a tudo Mas é isso, bem né? difícil, né? É muito conseguir difícil. equalizar, né? Sim. Eu falo até pelo nosso lado mesmo, porque a gente, então, como homem, a minha esposa, ela fica em casa com as minhas filhas, até falei, ela trabalha muito mais do que eu, não Isso tenho eu não tenho dúvida dúvida. disso, não tenho dúvida. É. Só que é muito difícil, porque eu vejo que eu me dedico muito pro trabalho e o tempo, então mesmo, até a qualidade, porque, então vamos colocar no meu caso. Fica cansado também. Não, e né, quando de eu outras saio, coisas. por exemplo, a minha de 3 anos, quando eu saio, ela tá dormindo. Quando você volta. E quando eu chega, volto, tá ela já tá dormindo. cansada querendo dormir. Uhum. Então eu não tenho nem tempo de qualidade. Então, talvez aos finais de semana, mas no caso a gente tá num curso no sábado. Então, tipo, sábado eu também já não consigo. Então, no domingo eu tenho um dia na semana, ou seja, 4 dias no mês pra conseguir ficar com ela. Então, Mas quando tiver esse domingo... Exato, que ele seja é o sensacional. domingo. Dedica, É. né? Que seja Que ele o seja domingo, né? sensacional. Só que aí que tá, eu falo que é isso. como homem. Agora, então, no caso da mulher, que é. Então, Tem acho mais que é tarefas, mais né? difícil ainda o papel da mulher de mãe. Então, porque o papel de mãe, pra mim, quando a gente fala de mãe, é um ser supremo, né? Então a gente coloca a mulher como mãe num patamar diferente. Eu enxergo assim. Eu sou muito suspeita com essa coisa, porque eu falo assim, ó, de todos os presentes que Deus me deu, pra mim o mais precioso foi ser mãe. Eu me vejo como uma pessoa que pra mim era muito importante ser mãe. Sempre E foi gerar assim. uma vida, sempre, acho que assim, desde pequena, assim, das bonecas. Sim. E gerar uma vida e ver, eu falo, gente, que coisa mais incrível, né? É muito perfeição, você gerar uma vida. E aí aquela vidinha depende de você amamentar. Eu pude viver isso e quis viver bastante tempo. Meus filhos, eu fiz a amamentação deles até um ano e pouquinho, mesmo com todos os perrengues de rua. Sim. Carregando mala. Carregando mala, tudo isso. Mas você vê que um momento ali que você fala, gente, é muito mágico, né? Ser mãe é muito mágico. E não precisamos ser mãe só de, assim, eu falo, tem gente que é mãe de equipe. Quem tem equipe ali é mãe. Eu vejo que tem gente que abraça mesmo e cuida mesmo. Em todos os lugares que eu vou, sempre tem alguém que tem esse papel, assim, muito importante na vida das pessoas, promovendo curso, promovendo formação dentro de empresa, né? Então, isso também é muito legal aí, né? Um ensinamento que eu peguei seu, Lúcia, logo no começo você comentou que conversou com seu esposo, né? E ele falou, vai ser o básico e tal. E assim, não é fácil, mas você mostra que é possível. É possível. Né? Então, assim, que fique de mensagem para todo mundo aqui. Não é fácil, mas é super possível e você é prova viva aqui, possível, né? é isso que eu falo. Você tem que ter a base. Você tem que ter o apoio. Porque a Gabi tinha 6 aninhos, eu fui para a faculdade. Eu fui fazer minha faculdade. Eu fiz um tecnólogo, fiz gestão comercial. E eu saía do Vale do Anhangabaú, pegava o metrô, descia ali na São Joaquim. Eu fiz 2 anos. Então, e o meu marido me apoiou. Quando eu fui fazer, eu falei, não é para mim, é para nós. E ele entendeu E isso. ele entendeu, E te então. apoiou. E ele me apoiou. Ó, Então, não é para mim, é para nós. E assim, eu tava lendo, essa semana você falou, eu tô recapitulando aqui, lembrando. Decisão igual mudança. Ponto. E toda mudança não é fácil. Independente da mudança. Independente do quê. Sim. Até mudança de casa é muito difícil e complicado. Quem mudou já sabe. E você tomar uma decisão, quando você toma ela realmente, né? Não aquelas decisões de dieta de segunda-feira, né? Que, pô, por que eu comi tanto? Aí na terça-feira você já quebra a dieta. Já mudou. Mas uma decisão real de vida, que nem você tem que falar, tomei uma decisão. E você coloca aquilo como meta, que é isso que o Japa falou que tirou de ensinamento, e fica de mensagem para todo mundo.
tome a decisão e vai, independente da dificuldade, né? Dos Sim. momentos difíceis, Sim. conforme vai passando ali no momento de tribulação, Sim. turbulento, trevas que você tá ali, às vezes você pensa em jogar tudo pro alto. Quantas vezes você já não deve ter pensado, né? Às vezes, igual você falou, o filho tá doente, tá Sim, com uma sim. febre, tá precisando de você e você tem que abrir mão daquilo, Sim. né? Mas graças a Deus teve uma rede de apoio bacana Sim. que deu todo esse suporte. Sim. Mas tome a decisão e vai até o final. E escolher, a gente tá ouvindo falar muito disso e é verdade, né? Escolher o nosso difícil. Porque seria difícil o que você decidiu, mas também seria muito difícil, e talvez até mais, você querer proporcionar alguma coisa pro seu filho e não poder. Então seria difícil os dois. É isso que eu falei, é escolha. Como Escolha- a Lu falou, é escolha. melhor você tomar uma decisão e você fazer, falar, não, eu vou tentar, do que você depois olhar pra trás e falar, poxa, Teu arrependimento. Nem eu tentei. deveria ter tentado. Então, É. assim, tente. Não custa nada. Depois você vai olhar e falar, nossa, pelo menos eu tentei, mas não deu certo. Mas eu tentei. E o que nós Tem que temos de fazer. mais precioso é o tempo, né? É isso aí. Então, assim, não volta, né? Você falou uma frase muito boa. Quando eu decidi fazer minha faculdade, eu morava em outro prédio e tinha o meu vizinho, o seu Osvaldo. Meu vizinho de porta. Ele é um senhorzinho, ele falou assim pra mim, filha, deixa eu te dar um conselho. Faça a sua faculdade. Se você fazer a faculdade, o tempo vai passar. Se você não fazer, vai passar do Vai mesmo passar do jeito. Olha só, É verdade. Então faça. olha só. As escolas É vão verdade. passar. E o Vai tempo tá passando passando. cada vez Mais mais rápido. É isso aí. E no nosso mercado passa mais rápido. Sim. E aí, no final, é isso, assim, é a escolha que você vai fazer, como você vai lidar. A gente não toma um monte de decisão todos os dias nos nossos negócios? Você Todo sabe dia. Então, que tem uma visão também importante aí, né? O homem entender também essas decisões das mulheres, né? Essa parceria é tão Sim, importante. sim. Eu sou muito grata também ao Edivan, porque ele sempre me apoiou e sempre me ajudou nas situações difíceis, porque não é só apoiar, né? Não. É realmente no dia a dia ali a gente divide Não é da boca pra tarefa, fora, quem né? é que faz a janta porque o outro tá na rua, sim. quem é que busca a criança. Eu faço um Enfim, miojo, todo- fala aí, né? Lá em casa Tem que tá ver. tudo dividido. Miojo, então você vai ter que tomar aula de culinária com o Rodrigo, tá? Porque Aí, ele ó. sabe cozinhar. Ah, Por falar em miojo, eu louca. lembrei de comida que me lembrou do pudim. é verdade! Você acredita que eu olha, falei, ela vai surpreender a gente? Ela vai vir com pudim. Eu tinha esquecido! Eu não esqueci, não. E dever Eu pra tava na boca gente. desse pudim faz tempo. Calma que eu vou pagar. Tem que combinar agora até com você, né, Sim, Ju? ela Devo, tem- não nego. E com a quando Lu. puder. A Lu tá ali do meu lado, né? Tá mais fácil pagar pra ela do que pra Pior que vocês. é verdade! Ô, Lu, você só manda um WhatsApp. É verdade. o café, eu levo o café lá do sítio, trago uns Aí, ó. abacate, umas bananas. E a Lúcia leva o pudim. Ah, Pronto, não, é até fechou. que eu pensei, mas foi uma semana assim tão corrida, pós-feira, atendimentos, essas coisas Acredita que que eu eu... falei, nossa, se ela fizer isso, vai matar minha vontade. Não, porque esse aqui tem uma anaconda na barriga, né? Esse aqui é um buraco negro. Ele come que é uma beleza. Ave Maria! Amamos. Que legal, Muito, legal. muito bom. Talvez a gente tem que repetir esse formato, né, tratar de algum assunto ali, falar. Muito bacana. Vocês gostaram? Nossa, Nossa, amamos. Obrigada por pelo favor, convite. hein? Mais uma vez, Obrigada, obrigada, verdade. Ju, né, por ter tido Obrigada, essa viu, ideia aí, meninas? ter convidado. As Jujulus, né? Juju. Não, e pior que sabe uma coisa que eu tava pensando? Ficou Luluju, Luju. Olha aí, gente. Olha, então foi que eu olhei aqui e agora eu vou contar uma coisa, não sei se você vai lembrar disso. É uma história íntima minha e do Japa. Não, essa pode. Essa pode. Não, é verdade, é que é engraçado que, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, quando começou a febre do... Lembrou? A febre do WhatsApp de ficar mandando áudio. Quase todos os dias de manhã, indo pro trabalho, começa aí, indo pro trabalho, eu colocava uma música pra tocar, uma música, tipo, antiga, tipo El Chan, um exemplo, sabe? Colocava El Chan, e aí a gente mandava um áudio um pro outro, assim, e eu lembro que a gente falava ainda, eu lembrei agora que eu falei Luju, eu lembrei, porque a gente fazia como se fosse uma locução de rádio. Então ficava, aí a gente falava assim, ó, bom dia, que seu dia seja abençoado, não sei o quê, momento... Mas tipo assim, ó. Bom dia. Tipo assim, aí ficava assim, ó. Aí mandava assim, ó.
Momento saudade, porque relembrar é viver com luxo. E a gente falava disso. Tinha um quadro. Tinha um quadro. Profetizando, Você gente. acredita? Pode Não é verdade? E colocava tipo umas músicas, sabe assim, anos 80, 90, e colocava lá e aí Aí a você gente ia falava uma criando um mensagem. desafio, tipo assim, em algum momento, né, que a gente conhece muita, vamos tentar colocar uma música que o outro nunca ouviu. Nunca ouviu. Aí ia lá no Zebetio, né? Pra ver Ele Não, mas correu, imagina, eu lembrei saudade agora. de você. que saudade de você. Love songs are back again. É tipo, é sobre isso. Gente, ele tá devendo ser a nossa idade, né? Falando essas coisas aqui. né? Não, mas eu Meu Deus, sei, né? eu sei bem. Ainda mais de música, né? Então não precisa falar nada, né? Não, e falando desse clima, a gente tem que falar de Tão bom, quem, né? meu? Já Do falando artista. de um artista. Do nosso Pablo Picasso. Pablo Picasso, que faz essas verdadeiras obras de arte. Quem é, meu O jovem? famoso Luizinho da Perfitubos. Galera, ele, além das reformas de loja, ele faz toda a parte de equipamento de lojas. Então, todas as gôndolas, armários, banca de calçados, mesas de valorização, tudo que for relacionado à exposição de calçados e confecções, o Luizinho é responsável. Ou seja, se você tem uma loja, pensa abrir a segunda, ou tem uma rede de lojas e não sabe por onde começar, te damos a total dica aqui. É só falar com o Luizinho, famoso Luizinho da Perfitubos, que ele vai dar toda a direção. Dá uma olhada nessa obra de arte já. Ele é demais. Então, galera, entre em contato diretamente com a Perfitubos, através das redes sociais ou até com a gente mesmo, que a gente vai passar o contato lá do Luizinho e vocês vão fazer ótimos negócios, com certeza. É isso aí, meu jovem. Meninas, gratidão mais Obrigado. uma vez por Obrigada a por vocês terem... por Esse Foi bate-papo demais. foi sensacional. Muito Acho bom. que a galera encheu um caderninho aí, né? Com as dicas. Uma pra cada. É, uma pra cada. Que Gratidão. delícia, obrigada. Obrigada. Foi E uma a honra gente mesmo. espera que vocês convidem mais pessoas. Bate-papo muito legal Muito sobre bom. vários assuntos. Isso é muito legal. Porque são pessoas do nosso dia a dia, né? É como eu Gente falei como pra a eles, gente. eles estão eternizando histórias. É isso aí. não tem É preço. isso Lu, aí. isso foi uma Maravilhoso. mudança de chave tão grande pra gente e a gente passa isso pra todo convidado que vem hoje. Porque aquele momento que você teve aquela conversa e comentou isso, nossa, foi uma virada de chave e realmente é isso. Sim. A gente está Eternizar recebendo a alguns história. convidados que têm um pouco mais de idade e eles falam exatamente isso. Daqui uns dias eu não vou estar mais aqui. E é legal eu deixar Olha isso. eternizado Essa história. para as próximas gerações, Aham. né? Sim, Que vai com entrar lá no certeza. YouTube, no canal de vocês, vai ver quem foi eu e tal. Sim. Meu, muito bacana. Eternizado. E, Legal. e as histórias as histórias das pessoas, as pessoas, o nosso segmento, que é um segmento muito legal, como eu falei aqui, né, muito apaixonante, de pessoas incríveis. E que às vezes a gente se conhece nos corredores das feiras, Sim. nos lugares, mas não conhece a história das pessoas. Uhum. E eu acho que faz uma reflexão pra gente também, né? Sim. Quando a gente vem falar da gente, a gente fica... Nossa, pra mim foi assim... Caramba, eu tenho que falar de mim. O que eu vou falar, né? Então, assim, fazer Sim. essa reflexão também no mundo, na correria que a gente tá... Parar um pouco e falar Sua da biografia, gente. E é. isso servir para alguém, né? Nossa, Então, depois que eu sensacional. anunciei aqui, podem entrar em contato comigo, tal, pessoas entraram em contato Olha comigo. que legal. Que eu sou assistente, eu tô em tal área, tem alguma vaga na CIA e tal. Poxa, isso é Olha. tão legal. Muito legal, Gratificante. Muito, muito É. legal. Eu também, o pessoal de calçado querendo vir pra confecção, fiquei muito feliz. Não, a Lu, Fez o jabá, a Lu nos Confecção, falei, vem apresentou o comigo. mundo da confecção também, né? Muito bacana. Que hoje uma galera da confecção que nós não conhecíamos, tem vezes que até nem conhece ainda, a gente tá em alguma loja, a galera vem conversar com a gente, já nos conhece por ter assistido o podcast da O Lu. maior famoso lá no estacionamento, lá do lado da minha loja. O pessoal, olha os meninos do podcast. Lá no Braz, você acredita? Não, a Tiramos gente fotos. Verdade, surpreendeu a gente aqui assim, ó. A gente tava lá com a Lu, Legal. de repente, a gente tava se despedindo, passamos de noite dia já. junto. Aí chegou uma mulher, os meninos do podcast e tal, aqui, ó, eu olhei pra trás e falei, cadê, né? Já pensou? Eu fiquei Foi procurando, muito bom. Olha Foi que muito bom. delícia.
seja, né, quantas pessoas vocês estão abordando, dentro de quantas casas, ou rádio, ou carro, né, vocês estão entrando. Isso é muito legal. E isso é legal, muito que bom. nem vocês estão trazendo pessoas de mercado, que nem começou pela área, né, que é de vocês, a nossa de calçado. Isso é legal trazer, né, porque querendo ou não, calçado e confecção Caminham juntos. caminham juntos. Então, Exato. é legal também trazer o pessoal de confecção, que nem De veio... instalação, de Isso, sistema, então de trazer tudo, mais as né? pessoas Muito aí legal. para contar a história deles, como que funciona. Porque daí que parte, do chão de loja. É, Então isso é mesmo. bacana. É isso O mesmo. Paulinho veio aqui alguns dias atrás e aí ele falou um negócio bem legal pra gente, que a gente falou, ó, ele já conhecia um convidado que veio aqui, que é o Everton. Aí ele assistiu o podcast do Everton, assistiu outros podcasts que bastante gente fala do Everton. Ele resolveu ligar pro Everton, encheu o saco, vem aqui na minha loja em Limeira, porque você tem que me dar umas E o dicas Everton aqui. foi. Que legal. Olha o isso. Everton foi. Através do podcast. Aí, Olha. olha, Legal. tá vendo? gente, eu Olha. falo sobre isso, né? A minha ONG, a gente fala que a gente é ponte. E a gente é ponte mesmo, né? Às vezes basta conectar uma pessoa com outra, Exato. dar uma Isso aí. dica de alguma coisa, Sim. você já transforma muita coisa. Isso é Com tão certeza. bacana. E é muito legal. bacana. O Almir falou também no episódio dele, vocês conhecem o Almir, ele falou assim, faça sem querer nada em troca. De bom coração, faça por fazer. E é impressionante como vem em troca. Você faz... Automático, sem querer. né? Isso é um assunto que eu exatamente. e a Lu viemos conversando no Falando carro, sobre a gente isso. falando a lei do retorno. É. Eu acredito muito na lei do retorno, assim, faça o bem sem olhar a quem, que isso vai voltar para você. Vai notar. Uhum. Então, não pense em nada em troca. Claro, tem que se pensar, mas pense em ajudar um amigo, um colega, um representante. Se você puder ajudar a melhorar o calçado dele, ou melhor, dar uma dica de uma confecção para ajudar a vender mais. Uhum. Tenho certeza que um dia aquilo vai voltar e vai voltar No tempo certo. no né? tempo certo para você. Então, isso é muito bom. Ajude. Se você puder ajudar, ajude. Que É muito mensagem, hein, Japa? Ah, Ave Maria! Ela sempre lacra. Encerramos da melhor E maneira. agora vamos encerrar daquele jeito assim, ó. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal! Tudo de bom! Que isso, gente. Legal.